Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o advogado, produtor rural, Aires Furquim Cabral. Aires, bom dia. Bom dia, Fabélia. Bom, vamos falar um pouquinho dessas questões políticas. Aliás, vamos começar falando do Fundo Rural. O Fundo Rural já teve um debate mais acalorado, manifestações em Brasília. Hoje há aqueles que reclamam que a FPA não está dando a devida atenção, a bancada ruralista seria governista. Do seu ponto de vista, o Fundo Rural vai afetar o ganho do produtor? A bancada ruralista não está trabalhando devidamente? Qual que é o seu ponto de vista, tanto como produtor como jurista? Bom, primeiro nós precisamos deixar bem claro para a sociedade o que é o Fundo Rural e por que o produtor rural é extremamente contrariado com a sua cobrança. Ou seja, ele é um fundo criado para ser um aporte à previdência social do trabalhador rural. O que acontece? O produtor já paga o INSS do seu funcionário aos mesmos moldes daqueles 12% para o produtor e 8% para o funcionário. Quando você vai ao Fundo Rural... Assim como ocorre com o empresário urbano. E quando você ainda tributa com o Fundo Rural em 2,3%, não mais sobre o salário, mas agora sobre a produção geral... Que também não é a produção líquida, é no todo. Geral, você faz com que o produtor tenha um instantâneo. Eu vou te dar um exemplo de hoje. O JBS está pagando no Mato Grosso aproximadamente R$120 por arroba boi. Você fazendo os descontos do Fundo Rural e do FETAB, que é um outro imposto que tem lá, você está recebendo 14,80. Ou seja, é um valor extremamente considerável. E o pior, ele é cobrado 2 vezes do produtor. E se nós lembrarmos, essa história do Fundo Rural começa numa vitória impressionante de um advogado jataiense, hoje falecido, o Dr. Hélio Gomes Pereira da Silva, defendendo os interesses de um frigorífico de Minas Gerais, de Araguari, conseguiu levar esse assunto ao Supremo e, à época, a ação dele teve a votação unânime. Os 11 ministros do Supremo entenderam que o Fundo Rural era inconstitucional. Isso se alastrou pelo Brasil e o governo então fez um recurso pedindo que todas as ações fossem julgadas agora juntas. Voltou-se o assunto ao Supremo, que surpreendentemente deixa os seus 11-0 e vem para os 6-5. Sendo que o ministro que desempatou foi o ministro Alexandre Moraes, que tinha tomado posse há menos de um mês. Ou seja, há um entendimento e para isso a única entidade classista do país que está discutindo o assunto é a AproSoja, em que ela levantou um recurso de embargos de declaração, dizendo qual é a mudança que houve no histórico de vida para que nós tivéssemos uma votação há 5, 6 anos atrás em 11-0 para uma desse ano de 6-5. E qual é a fundamentação que nós teremos daqui para frente? Ora, isso gera um problema enorme. Nós temos produtores que pagavam Fundo Rural, nós temos produtores que entraram na justiça e não pagaram e nem depositaram, tem outros que depositaram e depois não pagaram mais, e tem outros que nunca pagaram. Não tem depósito, não tem pagamento. Isso. Como que eles serão tidos perante o fisco? Como inadimplentes? Não são, porque estavam sob o palio da justiça. Eles terão que pagar multa, terão que devolver. Então tudo isso está muito em aberto. E eu acredito que ainda esse ano esse assunto volta ao Supremo. E aí a gente também questiona se vem aquela isenção, se retoma o passado. As informações que temos é que o governo já tomou posse desse dinheiro que estava em juízo. Como que vai fazer com esse produtor que depositou? Se esse Fundo Rural consegue reverter e ele não ser mais cobrado? Aí é fácil.
porque o dinheiro dele está na mão do governo. Vira crédito. No máximo, aliás, no mínimo, vira crédito. Mas eu te pergunto, é aquele produtor que não depositou, baseado numa ordem judicial, que ele tinha ali uma liminar em mãos, e que agora o governo quer dele cobrar. Aires, e a orientação hoje, porque nós temos aí os produtores buscando uma orientação. Qual seria uma orientação para o produtor? Para que ele procure as suas autoridades, como seus representantes de deputado, para pressionar, ele vá buscar um advogado para entrar numa causa, ele procure a sua instituição classista, porque, seremos realistas, a CNA fez um belo papel de advogado do diabo ali, né? O que traidor eu acho mesmo. Que hoje o que mais vale é uma pressão por intermédio das entidades classistas. Começando pelo sindicato para subir. Isso, e basear também numa conversa muito franca com os seus deputados, os nossos representantes, porque eles foram extremamente omissos. A bancada ruralista, que é a maior do Congresso, deixou isso passar sem nenhum problema. E nós temos hoje uma dívida, um estoque de dívidas, vamos dizer assim, de algo em torno de 8 bilhões de reais. E se nós caminharmos, nós vamos ver que os mais prejudicados serão efetivamente o pessoal da pecuária. Você fala, mas tem diferença? Tem. Sabe por quê? Porque todas as entidades classistas da agricultura são mais atuantes. E as da pecuária estão ficando meio... E aí nós temos um diferencial muito grande. Aquele produtor que nunca foi na justiça, não fez nada, mas vendeu, e o frigorífico não descontou o Fundo Rural, tem a sua nota vinculada ao governo. Então ele nunca foi envolvido a nada. Ele vendeu frango, ele vendeu boi, ele vendeu peixe, e agora o governo quer receber, porque o governo conhece ele. Por mais que ele não conheça o governo por questionamento jurídico, ele está no banco de dados do governo como devedor. E quando a gente vê estas movimentações políticas acontecendo em Brasília, e atualmente, dizem até que a melhor profissão no Brasil atualmente é a de repórter, né? Que não precisa buscar a notícia, ela cai o tempo inteiro. E nós vamos vendo os fatos e com as mídias sociais, às vezes a repercussão daquilo que não é o melhor para o agronegócio. A gente viu a carne fraca com uma comunicação equivocada, mal colocada. A gente vê dados a todo momento saindo, que às vezes é sem uma fonte, sem procedência, mas que se espalha até por parte dos, como diz o Molion, dos ecomaníacos. Então, isso tudo é ruim? Impacta mesmo negativamente para o produtor rural? Eu acho que isso é muito mais grave do que só para o agronegócio. Isso impactou a vida da sociedade. As perspectivas estão todas suspensas. Para você ter uma noção, vamos pensar no jovem. O Brasil tem concedido nos últimos 30 anos algo em torno de 13 a 14 mil bolsas de estudos fora do Brasil de intercâmbio. Nos 3 últimos anos, tem sido uma média de 1.600 bolsas. Então, quer dizer, de 13, 14 mil caiu para 1.600. Então, a própria perspectiva de se instalar no mercado de trabalho do jovem está sendo vilipendiada pelo governo. Está parado. Nós estamos caminhando aquilo que damos conta com as próprias forças, porque nós não temos quem nos guie. O governo parou e o governo deve uma quantidade que não vai permitir que ele volte dentro de um espaço de tempo curto. Então, o que eu penso? Não só impactou, como vai nos obrigar a fazer uma nova engenharia de poder e de poder político para que nós possamos voltar a caminhar. Agora, você está falando de um jovem que nós podemos dizer que não faz parte da maioria, porque é um jovem que vai para uma bolsa de estudo fora do país. E aquele jovem que é o do bairro mais periférico da cidade, que tem um padrão de vida mais baixo, chega a afetar esse jovem também, Aires? Eu acho que é uma questão de escala, porque se aquele da ponta tecnológica,
que em princípio será o melhor remunerado no futuro, sofre, imagina aquele sem qualificação. É o efeito cascata. Exatamente, além de ser um efeito cascata, ele é também aglutinante. Cada degrau descido aumenta o número de pessoas que sofrem. E nós vamos chegar na ausência total de perspectiva naquele da camada menos aquioada de conhecimento. Não é de dinheiro. Porque o mundo hoje, a contabilidade das classes, vamos dizer assim, é por conhecimento. O fato econômico é inerente ao conhecimento. Se você não tem conhecimento, não tem preparo, a probabilidade de você sobressair economicamente é praticamente nula. Então, quanto menos conhecimento, menos possibilidades. E quanto menos possibilidades, maior a pobreza. A gente pode fazer um comparativo, porque eu sempre gosto de tomar por base aqui em Jataí, porque nós temos aqui aquela safra que foi maravilhosa. O produtor colheu, ele tem aquela parcela que ele redistribui com seus colaboradores, que vem para a cidade, reforma a casa, que gera emprego para o pedreiro, para o servente. Seria tudo isso aí, essa questão de atingir o jovem, vem nessa mesma proporção? Sim, eu uso a figura do jovem, porque o jovem é a perspectiva. Nós não temos como olhar a nossa própria Jataí para 2020, vamos dizer assim, se não imaginarmos o que estamos oferecendo para o jovem que está chegando no mercado de trabalho hoje, não é verdade? Isso faz com que a gente pense o seguinte, que a redistribuição financeira, se ela não tiver condicionamento de conhecimento, ela vai deixar de existir. E aí o que acontece? Muita da gente diz, olha, Jataí tem um altíssimo índice de produtividade, nós temos uma agricultura muito tecnificada, etc. Só tem que isso precisa saber, isso está voltando em lucro. Se não volta em lucro, não é para o produtor, é para a comunidade do agronegócio. O produtor não ganha sozinho, ele tem uma equipe de trabalho que trabalha juntos. Então, é isso que eu me preocupo. Eu preciso tecnificá-los para que eles possam ganhar mais. Evidentemente que eu, como produtor, ganharei mais, mas, por outro lado, a distribuição tributária do negócio, porque todo mundo está ganhando mais, fica muito mais social. Agora, o que acontece? Só um segmento não dá conta de carregar um país das dimensões do nosso. E, comprovadamente, nos últimos 15 anos, só o segmento do agronegócio tem caminhado. Mesmo que nós tenhamos tirado uma fortuna de dinheiro do mundo produtivo para o mundo social, ainda assim não se estabeleceu ali. E eu vou te dar um exemplo em que é muito maltratado pelo povo, porque não tem informação. É a questão da distribuição de terras no Brasil. Ela é feita por apadrinhamento. O dono da associação de sem terras, que indica quais são... Você colocou muito bem, o dono da associação. Então, o que nós precisamos ter? Regras para qualificar e dizer que aquele é qualificado para receber uma terra. Nós temos índices baixíssimos de assentamentos definitivos, ou seja, menos de 4%. E tem um dado muito importante, que o dinheiro empregado pela União na manutenção dos assentamentos não tem retorno. Menos de 20% pagam seus financiamentos. Por quê? Porque não tem nada a ver com o trabalho. Eles têm a ver com a associação de sem terras. E isso é um desastre para toda a coletividade. Aires, nosso tempo está esgotado. Para quem, já faz muito tempo que a gente não falava com Aires, para quem não o conhece, é sempre esse poço de informação de quem eu sou fã, para a gente conversar, porque tem o conhecimento, tem a visão, nós vamos te buscar mais vezes, tá? Eu te agradeço muito essa oportunidade e quero sempre que puder estar defendendo, estar dentro dessa trincheira do produtor rural.